Esse foi um daqueles jogos que nunca parece totalmente decidido. Mesmo quando o relógio avança, a sensação é de que ainda falta alguma coisa. No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Rio Branco ES e Atlético Clube empataram por 1-1 no tempo normal pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. A vaga acabou decidida nos pênaltis e o Atlético levou a melhor por 6-5. Foi um confronto típico de mata-mata, equilíbrio durante boa parte da partida, momentos alternados de controle e uma decisão que acabou escorregando para o detalhe final da disputa de penalidades. O placar do tempo normal resume bem o clima do jogo. Nenhuma equipe conseguiu transformar domínio em vantagem clara. Cada uma teve seu momento e, por isso, a classificação só se resolveu quando o jogo já não tinha mais tempo para oferecer. O começo foi curioso porque o Atlético entrou mais confortável com a bola. Não era um domínio esmagador, mas a equipe visitante se movimentava melhor no campo ofensivo, encontrando espaço principalmente quando conseguia acelerar a circulação. O Rio Branco, por sua vez, começou um pouco mais cauteloso. A equipe parecia mais preocupada em manter a organização defensiva do que em pressionar alto. Isso fez com que os primeiros minutos fossem jogados mais perto da área capixaba. E foi justamente nesse cenário que o primeiro lance decisivo apareceu. Aos 6 minutos, o Atlético transforma esse início mais agressivo em vantagem. A jogada nasce de uma bola trabalhada pelo lado, a defesa do Rio Branco demora a ajustar a marcação dentro da área e quando a bola sobra no meio da confusão, Lucas Belezi aparece livre o suficiente para empurrar para o gol. Um lance típico de defesa desorganizada por alguns segundos, tempo suficiente para o atacante aproveitar. Depois do gol, o Atlético meio recuou imediatamente. Durante alguns minutos ainda manteve o controle territorial, tentando aproveitar o momento em que o adversário ainda digeria o golpe. Mas o Rio Branco conseguiu reagir de forma madura. A equipe passou a empurrar o jogo para o campo do Atlético, usando mais os lados e tentando acelerar a circulação de bola para desmontar a defesa visitante. Aos poucos, o equilíbrio voltou para a partida. E essa pressão crescente acabou gerando um empate. Aos 36 minutos, o Rio Branco constrói uma jogada que começa na aproximação pelo meio, com a defesa do Atlético sendo obrigada a recuar dentro da própria área. A bola acaba sobrando em condição favorável e Carlos Augusto aparece bem posicionado para finalizar e empatar. Um lance típico de defesa desorganizada por alguns segundos, tempo suficiente para o atacante aproveitar. Até o intervalo, o jogo já tinha mudado de dono algumas vezes. Nenhum dos dois lados conseguia assumir o controle absoluto, mas ambos mostravam capacidade de incomodar. O segundo tempo trouxe um ritmo um pouco mais cauteloso. Era perceptível que as duas equipes entendiam o peso daquele momento da Copa do Brasil. Um erro poderia custar a classificação. Isso naturalmente diminuiu os riscos assumidos. O Rio Branco tentou empurrar um pouco mais o jogo diante do seu torcedor. Houve momentos em que a equipe ocupou o campo ofensivo com mais frequência, especialmente depois das mudanças feitas ao longo da segunda etapa. As entradas de jogadores mais frescos ajudaram a aumentar o volume ofensivo, mas nem sempre a última decisão era a melhor. Faltava precisão no último passe, e muitas jogadas acabavam interrompidas antes de realmente virar finalização clara. Do outro lado, o Atlético começou a apostar mais nas transições. Quando recuperava a bola, buscava acelerar rapidamente para surpreender a defesa ainda desorganizada. Em alguns momentos funcionou, criando perigo e obrigando a defesa do Rio Branco a correr para trás. Mesmo assim, o jogo foi entrando naquela fase típica de mata-mata. As equipes se estudando, evitando se expor demais e esperando o erro do adversário. Nos minutos finais, o clima ficou mais tenso do que técnico. As disputas ficaram mais físicas, as jogadas mais diretas, e a sensação era de que qualquer pequeno detalhe poderia decidir. Mas o gol não veio, e assim a decisão caminhou para os pênaltis. Na disputa de penalidades, o equilíbrio do jogo continuou. As duas equipes começaram convertendo suas cobranças com tranquilidade, mostrando segurança e boa execução. Mas falharam logo na segunda tentativa, deixando o confronto aberto. A sequência foi longa, em que cada batida aumentava um pouco mais a pressão. O Atlético conseguiu manter a precisão até o fim da série. O Rio Branco também mostrou frieza em grande parte das cobranças, mas na segunda série alternada acabou falhando com Neto Oliveira. Quando a sétima cobrança do Atlético encrou, a disputa foi encerrada em 6-5. A classificação ficou com o time visitante. Pelo lado do Atlético, Lucas Belezi teve papel importante não apenas pelo gol, mas também pela presença constante nas bolas paradas e nos momentos de pressão dentro da área. No meio-campo visitante, Jean Cabeças e Dixon Vera ajudaram a dar equilíbrio à equipe durante boa parte do jogo, especialmente na fase em que o Atlético precisava controlar o ritmo depois de ter aberto o placar. No Rio Branco, Carlos Augusto foi decisivo ao aproveitar a oportunidade que apareceu para empatar a partida ainda no primeiro tempo, recolocando o time no jogo.
Também vale destacar o trabalho de Zé Matheus no meio-campo, ajudando a organizar a circulação de bola e a manter o time competitivo durante os momentos de pressão. O empate no tempo normal refletiu bem o que se viu em campo. Foi um jogo equilibrado, com momentos alternados de controle e poucas diferenças reais entre as equipes. Quando um confronto chega assim até o fim, muitas vezes o destino acaba mesmo nos pênaltis. E nesse tipo de decisão não existe domínio, existe precisão. O Atlético teve um pouco mais dela, e foi isso que garantiu a classificação.